Olá, crianças queridas, estou aqui para trazer para vocês o conteúdo do segundo trimestre, que vai falar sobre os direitos humanos, o direito das crianças e dos adolescentes, vai falar sobre a Organização das Nações Unidas, que é a ONU, e por que isso tudo foi criado justamente logo após a Segunda Guerra Mundial. Então, preparei aqui uma apresentação bacana para vocês entenderem tudo isso daí, sobre o que quer dizer e para a gente conhecer um pouquinho melhor, para além daquilo que o livro está trazendo para a gente, que às vezes acaba sendo muito pouco, né? Então, a gente vai iniciar a nossa apresentação aqui com os direitos humanos, criado pela Organização das Nações Unidas. Tudo isso aconteceu já quando acabou lá no final da Segunda Guerra Mundial, porque houve mais de 3 milhões de mortos nessa guerra, né? Foi a última guerra que a gente teve mesmo, efetiva no mundo, graças a Deus, provocada pelo nazismo, com os campos de concentração e contra os judeus, né? Nessa época. A gente tem, então, o que são as organizações unidas, das Nações Unidas, a ONU, né? Então, ela é uma organização intergovernamental criada em 1965, que é justamente quando acaba aí a Segunda Guerra Mundial, com o objetivo de manter a segurança e a paz mundial. Essa é a bandeira, né, das Nações Unidas, e ela vai procurar promover, então, os direitos humanos, auxiliando no desenvolvimento econômico, no progresso social, proteger o meio ambiente, promover uma ajuda humanitária em casos de fome, desastres naturais, conflitos armados. Então, a gente tem aí a sede da Organização das Nações Unidas, que fica em Nova York, aqui em cima na América do Norte, e eles fazem essas reuniões imensas aí, como a gente está vendo, como a gente pode ver nesse auditório bem grande aí. Então, são muitos integrantes dessa Organização das Nações Unidas. E a gente tem produzido pela Organização das Nações Unidas a Declaração Universal dos Direitos Humanos. Então, eu trouxe aqui para vocês 2 artigos. O artigo 1, que vai falar que todos os seres humanos nascem livres, iguais em direitos e devem agir uns com os outros com espírito de fraternidade. Então, a gente deve achar ou deve considerar o outro como nosso irmão. A gente também tem aqui no artigo 5 que ninguém será submetido a tratamento ou castigo cruel, desumano ou degradante. E aí me lembrou muito uma citação do Boaventura, que escreveu no memorial da candidatura dele de título de doutor, honoris causa pela Universidade de Brasília, que ele fala o seguinte: temos o direito de ser iguais com a nossa diferença, quando a nossa diferença nos inferioriza, e temos o direito a ser diferentes quando a nossa igualdade nos descaracteriza. Então, eu tenho o direito de ser igual quando a diferença me inferioriza. Eu tenho direito à igualdade. Mas eu também tenho o direito de ser diferente quando a igualdade vai me descaracterizar. Eu tenho o direito de ser diferente. Ser diferente não é a mesma coisa que desigualdade. Ser diferente é uma coisa positiva. A desigualdade é algo negativo. Daí a necessidade de uma igualdade que reconheça as diferenças e de uma diferença que não produza, alimente ou reproduza as desigualdades. É uma citação que eu guardo há muito tempo, muito bonita. A gente vai ter o Chaplin no cinema, então, nessa época também, fazendo o cinema mudo,
e promovendo sempre mensagens de fraternidade nos filmes dele, em um olhar atento aos empobrecidos, alertando, fazendo crítica social sobre a falta de justiça social que há no mundo. A gente também tem uma Declaração Universal dos Direitos Humanos, escrito pela Ruth Rocha e o Otávio Roth. Então, é uma adaptação que ela fez muito bonitinha para as crianças entenderem um pouco sobre esses direitos humanos. E a gente vai ter o Menino Maluquinho com Ziraldo, a Turma da Mônica com Maurício de Souza, todos esses cartunistas defensores dos direitos humanos e do direito das crianças, né? Se a gente reparar no gibi da Turma da Mônica, está lá, o Estatuto da Criança e do Adolescente. E aí a gente tem toda a turminha falando, é fazer com que nossos direitos sejam atendidos e cumpridos pela sociedade e pelo governo. É dividir com muito mais gente o que acabamos de aprender. Então, eles estão aí tentando comunicar sobre esses direitos, que todo mundo deveria saber sobre esses direitos. A gente tem um livro bastante bacana também, que traz uma grande aventura pela paz, e deveria começar com todos nós, no dia a dia, em casa, na escola, no trabalho, que é esse livrinho aí, Anjos do Pedaço, uma grande aventura pela paz. É muito bonitinho, vale muito a pena ter esse tipo de produção literária. A gente vai ter em 1959 a Declaração dos Direitos das Crianças e do Adolescente, com o primeiro princípio: todas as crianças, sem distinção de cor, sexo, língua, religião ou condição social, têm os mesmos direitos. Então, como aquela citação do Boaventura, eu sou diferente, mas eu tenho direito à igualdade de direitos, né? No segundo princípio, a gente tem: todas as crianças devem ter oportunidade de se desenvolver física, mental, moral, espiritual e socialmente. Temos 2 sugestões de livro para falar sobre os direitos das crianças ou sobre a diversidade que há também entre as crianças. Em 2 livros, então, a gente tem um da Unicef, que é Crianças Como Você, vai contar um pouco o cotidiano de todas essas crianças que tem pelo mundo inteiro. E tem um outro que vai falar sobre as crianças do Brasil. Então, a gente tem aí uma diversidade imensa, né, de crianças no nosso país mesmo. Depois a gente vai ter sobre a Unicef, então, mais uma instituição pelo Fundo das Nações Unidas para a Infância, cujo objetivo vai ser promover a defesa dos direitos das crianças, ajudar a dar respostas às suas necessidades, contribuir para o desenvolvimento, criando condições duradouras. Mas a gente tem todas essas instituições, mas infelizmente uma situação de desigualdade no nosso país, inclusive atual, muito grande. E aí essa imagem aí diz tudo, né? A gente tem, de um lado, muitos prédios enormes construídos e do outro, crianças que às vezes não têm nem onde morar. Os dados da desigualdade no Brasil, trago poucos aqui, mas acho que são bem representativos. A gente tem o nosso país como um país pobre, com uma grande, 46% é a grande maioria de brasileiros vivendo com até R$ 1.356, mas com certeza tem muita gente ganhando muito menos do que isso. A gente tem, então, uma população empobrecida, grande maioria não ganhando aí, ou ganhando por volta de um salário mínimo, né? A gente vai ter também uma taxa de frequência escolar por volta de 68%, 63% para homens. E aí reparem nas legendas,
A gente tem homens brancos e homens pretos, mulheres brancas, mulheres pretas, né? Olha a taxa de frequência escolar, como a branquitude é muito maior, né? E mesmo assim, são dados do IBGE de 2016, tá, gente? É super recente. Então, a gente mesmo assim não vai ter uma adesão muito grande para essa população aí frequentando já o ensino médio que já está com um pé na universidade. A gente não tem uma quantidade grande de jovens que estão seguindo por esse caminho, sequer estão no ensino médio. Mas de que forma a gente podia diminuir essas desigualdades? Tenho certeza que vocês devem ter pensado sobre isso, né? Todo mundo quer um mundo melhor. A gente pode começar pensando nos programas sociais, então, por exemplo, a criação do Bolsa Família, que ajudou muitas mães a dar o que comer para as crianças, para os seus filhos. A gente também teria que ter mais investimento em saúde, em educação, né? Aumentar o investimento de políticas públicas com a educação, com saúde. A gente também tem que enfrentar o racismo de frente na nossa sociedade, priorizar esse enfrentamento, porque nós temos um racismo estrutural imenso, refletido na nossa sociedade. Quando a gente entra em vários lugares, nós não vemos pessoas negras, sendo que a maioria das pessoas do nosso país são negras. Então, é um problema estrutural que teria que ser resolvido com máxima urgência. Tinha que ter um programa muito forte em relação a isso. E aí a gente tem aí, para dar um pouquinho de inspiração para a gente, algumas pessoas que fizeram a diferença na luta contra as injustiças sociais. Porque a gente, às vezes, fica achando que nós somos só que eu não vou fazer diferença nenhuma, eu não vou fazer nada, porque quem sou eu? Eu não vou fazer diferença nenhuma, mas essas pessoas provaram que sim, uma pessoa pode fazer muita diferença. Então, nós temos a freira Dorothy Stang, que foi uma ambientalista muito lutadora e guerreira, lutou até o fim pelo meio ambiente. Se eu não me engano, ela morava na Amazônia, defendendo os índios lá que ainda moravam. A gente tem a nossa querida Malala, que lutou e luta ainda pela educação e o estudo das meninas. Tem vários livros publicados dela, tem livro infantil, tem livro mais adulto, tem um documentário com a história dela, muito bacana, se eu não me engano, no Netflix. E a gente tem o querido Betinho, que já faleceu há algum tempo, mas ele foi um grande guerreiro, lutou muito contra a fome dos empobrecidos. Então, ele desenvolveu uma ação social para arrecadar esses alimentos, para alimentar essas pessoas, principalmente quando o Brasil estava no mapa da fome, que voltou agora, né? Recentemente o Brasil voltou no mapa da fome. E aí eu fico aqui com vocês, deixo para vocês essa última reflexão do Betinho, que eu acho que é uma fala bastante importante para inspirar a gente a sermos seres humanos melhores e agentes transformadores. Porque a gente só querer o bem, só ficar no patamar do sentimento, não resolve tanto. Acho que quando a gente parte para a ação, realmente a gente pode transformar o mundo. Então, a citação dele diz assim: o desenvolvimento humano só existirá se a sociedade civil, nós, afirmar 5 pontos fundamentais: igualdade, diversidade, participação, solidariedade e liberdade. Foi uma pessoa sensacional, tenho uma admiração enorme pelo Betinho. Espero que vocês tenham gostado e se inspirado com essa aula, porque mais do que um conteúdo para o colégio, é um conteúdo para a nossa vida. Um grande beijo, até a próxima